Oi! Se você tá vendo esse vídeo, provavelmente você tá procurando alguma coisa sobre aprender idiomas ou principalmente o árabe, francês e o inglês. Bom, meu nome é Sabrina César e eu criei esse canal para poder compartilhar um pouco da minha jornada aprendendo idiomas. Então eu não pretendo fazer nada elaborado aqui nesse canal, é só realmente para eu poder compartilhar, é uma espécie de diário. Então eu compartilho um pouco de insights e afins. E a intenção não é engajar, não é ficar famosa no YouTube, é literalmente só compartilhar com quem tem interesse de aprender idiomas e também para que a gente consiga fazer essa troca. Então, atualmente eu estou aprendendo árabe. Marhaba, kayfa raluk, ismi Sabrina, angrita latum salah, wa taliba fi alilam. Com certeza tem alguns trechinhos errados, porque eu sempre erro pronúncia ou confundo a ordem na frase, mas é isso aí. Eu também falo um pouquinho de eu entendo um pouquinho de francês, falar é muito forte, né? Eu entendo, é diferente. Bonjour, je m'appelle Sabrina, j'ai 30 ans, je suis brésilienne, je suis chimie et je suis étudiante de communication à l'université. Acho que tá certo. Em inglês eu já desenrolo bem melhor. Eu tenho estudado pelo Preply, mas a maior parte do que eu aprendi sozinha, vendo vídeos, músicas e afins, inclusive com o árabe. Acabou que eu participei do Aspire Leaders Program e eu já estava nesse processo de aprender árabe, e aí eu acabei fazendo alguns amigos da Síria, do Egito, do Marrocos. E aí o que aconteceu? A minha história com o árabe é que eu fiz um amigo online e ele era da Turquia e eu adoro fofoca. Eu sempre aprendo com fofoca. E aí eu queria saber sobre as fofocas históricas, culturais e afins de lá. E eu não entendia o que ele falava, ele também não falava inglês. E aí a gente usava tradutor. Então, para poder tornar a fofoca mais eficiente, eu pensei, vou aprender. Só que eu confundi o turco com o árabe, porque em turco, o oi, né, que é o marhaba em árabe, é muito parecido com o oi turco, que se escreve um pouco parecido, que é marhaban, ou alguma coisa do gênero. E aí eu achei que fosse a mesma coisa e não era, mas aí eu já tava no meio do processo, assim, de começando a conhecer e tal, já tinha me encantado pelo idioma, e eu falei, já que eu tô aqui, vou ficar aqui mesmo. E aí o que serviu de incentivo também foi que eu descobri que o povo malê, da revolta dos malês, na verdade esse termo também vem do fato deles serem de uma região que geralmente a galera é muçulmana, e lá eles falam árabe. Não lembro qual a região ali da África, mas isso acabou servindo de incentivo, né? Então o pessoal da revolta dos malês, na Bahia, falava árabe. Falava e escrevia árabe. Então isso acabou servindo de incentivo. E aí eu participei do Aspire Leaders Program, que inclusive se você tem de 18 a 29 anos, eu super recomendo, é bem legal. E aí conheci um pessoal da Síria, do Egito, do Marrocos e de alguns outros países que falam árabe. E eles acabaram me ajudando, e aí eu descobri que, não, óbvio que a gente tem essa diferença, assim, de dialetos e tal, igual Brasil, Portugal e Angola, que falam diferente, né? Tem as suas gírias próprias, tem o seu sotaque próprio. E então eu descobri que o pessoal do Marrocos, eles falam um idioma, um dialeto próprio que é bem diferente do habitual, né, no árabe, que é o Darija. E aí o Darija, ele tem uma influência do português, do espanhol e do francês. Então, geralmente, quando a gente estava lá conversando durante o programa, o George, que é do Egito, ele não entendia o Said, que é do Marrocos. E aí, geralmente, a gente conversava em inglês, porque mesmo os dois falando árabe, eles não se entendiam. Então, justamente por conta dessa diferença. E aí eu optei por estudar o árabe com um sotaque um pouco mais da Síria, que é o mesmo do que uma das meninas, né, que é a Zena, que eu fiz amizade, fala. Que ele tem uma sonoridade que pra mim eu acho bem gostosinho, bem bonitinho. O árabe do Líbano, da Líbia e por aí vai, eu acho bem agradável, bem gostoso. Fora que culturalmente é uma cultura assim muito rica. Então é isso, é o meu primeiro vídeo aqui do canal, só queria compartilhar um pouquinho. E atualmente eu uso Preply,
Então, se você tem interesse em testar a plataforma, eu vou deixar um link com desconto de 70% aqui embaixo. E é isso. Beijos pra vocês.